Senhoras e senhores, declaro aberta a 7ª reunião do ciclo de audiências públicas sobre desenvolvimento regional na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, CDR. Nosso objetivo é abordar temas relacionados ao desenvolvimento regional, identificando gargalos e discutindo soluções legislativas. Informo que a participação dos cidadãos serão recebidas nos seguintes canais: pelo portal e-Cidadania, que pode ser acessado a partir do site desta comissão, ou pela ouvidoria do Senado, pelo número 0800 061 2211. Excelentíssimo senhor vice-presidente do Congresso Nacional, senador veneziano Vital do Rego, excelentíssimas senhoras senadoras, excelentíssimos senhores senadores, estimados telespectadores que nos acompanham pela TV Senado e demais canais via internet, nesta 7ª mesa do ciclo de debate sobre desenvolvimento regional, discutiremos o tema Energia e Desenvolvimento Regional, proposta de marco legal para a geração de energia pública ou própria. Essa audiência pública atende ao requerimento número 3 de 2021, de autoria de Sua Excelência, o senador veneziano Vital do Rego, a quem agradeço trazer à atenção desta comissão tema de tamanha importância e oportunidade. A geração de energia própria é uma realidade consolidada no Brasil atualmente. Cresce cada vez mais o número de casas, condomínios, escolas, hospitais e empresas que têm se habilitado a produzir sua própria eletricidade, a partir principalmente de fontes renováveis de energia. Ao gerar sua própria energia, o consumidor reduz os seus custos, melhora a sua eficiência energética e contribui para a preservação do meio ambiente. Os avanços tecnológicos nessa área têm sido significativos. A redução sustentada dos preços dos equipamentos tem possibilitado uma rápida expansão do seu uso no Brasil e no mundo todo. Em que pese o crescimento exponencial da nossa capacidade instalada na última década, ainda estamos, como todos nós sabemos, distantes de países como Estados Unidos, China ou Alemanha. Mas o nosso potencial de crescimento é imenso, devido às características muito próprias e intrínsecas do nosso país. Para dar conta dessa nova realidade, um projeto de lei que estabelece marco legal para a geração de energia própria tramita no Congresso Nacional. Trata-se do PL número 5.829, de 2019, da Câmara dos Deputados, cujo objetivo central é permitir que o consumidor produza e consuma a própria eletricidade, utilizando-se de fontes limpas e renováveis e injetando o excedente em rede coletiva. A iniciativa tem gerado ampla discussão no país e o Senado também busca exercer seu poder de catalisador desse relevante debate a partir de agora, nesta audiência pública. A iniciativa que agora nós estaremos trazendo tem outra razão que nos motiva a fazer uma reflexão cuidadosa sobre o tema. Há décadas, o Brasil é um protagonista e exemplo a ser seguido mundialmente na geração de energia elétrica a partir de fontes limpas. Defrontamo-nos hoje, entretanto, com um cenário preocupante. A atividade produtiva está finalmente retomando trajetória de crescimento. Esse processo revela-se uma perspectiva alvissareira para a população e o empresariado brasileiro, depois dos efeitos trágicos da pandemia. Entretanto, o reaquecimento da economia tem aumentado o consumo de energia, justamente num período de severa estiagem no país. A falta de chuvas levou a uma indesejável baixa nos níveis dos reservatórios das nossas hidrelétricas. O efeito no bolso dos consumidores, como todos nós sabemos, é lamentavelmente imediato. Precisamos discutir o desenvolvimento de novas fontes sustentáveis para ampliar a segurança na oferta de energia elétrica. É também nesse contexto que se insere esse nosso encontro de hoje. Estamos convocados a um debate franco e de alto nível
preparando um caminho mais esclarecedor e instrutivo para o seu aperfeiçoamento, tão logo as discussões efetivas sobre o referido projeto de lei comece a tramitar nesta Casa. Para discutir tema de tamanha relevância, sentimos-nos muito honrados, nesta comissão, pela presença dos seguintes ilustres convidados: o senhor Rodrigo Daniel Mendes Fornari, diretor de programas da Secretaria de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia; o senhor Hugo Lamin, superintendente de regulação dos serviços de distribuição da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL; o senhor Guilherme Susteras, coordenador do Grupo de Trabalho de Geração Distribuída da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, ABSolar; o senhor Roberto Barbieri, especialista na área de energia da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, ABINE; e o senhor Vanderlei Luiz Turati, diretor do Grupo Hibiscus de Alagoas. Antes de passar a palavra ao primeiro palestrante, eu gostaria de dar conhecimento aos senhores palestrantes de algumas das perguntas e comentários enviados pelos nossos internautas, para que, na medida do possível, durante as suas apresentações, os senhores possam tocar nesses assuntos. Esse é um resumo das inúmeras perguntas e comentários que recebemos, mas que representam a totalidade dos assuntos tratados nestas mesmas solicitações. Como perguntas: Diana Maria Passos de Oliveira, São Paulo. A Agenda Verde tem pressa. Quais são as perspectivas para que esse projeto alcance os mais vulneráveis? Diana Maria Passos de Oliveira, também de São Paulo. A Agenda Verde está a todo vapor e tem pressa, porém este projeto alcançará a todos? De Matheus Figueiredo Bernardes, de Minas Gerais. Tal proposta irá se dar exclusivamente através de política pública ou privatização? De Esther Oliveira Bernardes, do Rio de Janeiro. Como funcionaria o incentivo para a geração de energia própria para cidadãos de baixa renda? E aí vem ainda algumas outras perguntas. De Ana Paula Aceta Coso, do Rio de Janeiro. É viável o incentivo para que os consumidores produzam sua própria energia, como, por exemplo, placas solares? De Edivânia Pereira Miguel, de Rondônia. Já tem alguma proposta de baixa no valor da energia? De Everton Dias, de São Paulo. Esse tipo de proposta pode trazer benefícios às gerações futuras, para se desenvolver energia de modo mais sustentável. E alguns comentários de Andresa Couto, do Rio de Janeiro. Incentivar os consumidores a produzirem sua própria energia usando placas solares seria também uma boa opção. De Bianca Ponciano Prel, do Rio de Janeiro. Visto o ODS 7 da Agenda 2030, Energia Limpa e Renovável, propõe aos países membros das Nações Unidas ações propositivas voltadas não apenas à geração e distribuição de energia, mas à geração, distribuição e acesso à energia, que seja desde sua fonte de produção renovável, com impacto ambiental reduzido, custo financeiro e social também diminuído e que atingir o maior número de pessoas no globo terrestre. Sugiro, diz ele, programa de subvenção das unidades do SIS-GD, Sistema de Registro de Geração Distribuída, para instalação de fotovoltaicas em instituições de ensino. E de Bianca Ponciano Prel, também do Rio de Janeiro, continuando, já aí ela faz uma pergunta. Prezados, existe discussão de possibilidade de fomento via BNDES, as ME e EPP, como incentivo à opção de geração de energia própria? Como nós vemos aqui, a Bianca Ponciano Prel, do Rio de Janeiro, ela é uma conhecedora profunda e interessada neste assunto e que deverá, naturalmente, participar ativamente da nossa audiência pública de hoje. Gostaria de dar a palavra, dando início à nossa audiência pública, e antes de passar com muita honra e com muita satisfação a presidência dos trabalhos
a Sua Excelência, o vice-presidente do Congresso Nacional, o senador veneziano Vital do Rego, dou início agora concedendo a palavra ao senhor Rodrigo Daniel Mendes Fornari, diretor de programas da Secretaria de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, MME. Todos nós, a partir de agora, estaremos sob a presidência dos nossos trabalhos de Sua Excelência o senador veneziano Vital do Rego. Com a palavra, o doutor Rodrigo Daniel Mendes Fornari. Muito obrigado. Inicialmente, quero cumprimentar a Vossa Excelência, senador Fernando Collor, presidente desta comissão, a Sua Excelência, senador veneziano Vital do Rego, vice-presidente do Congresso Nacional, em nome de quem estendo as minhas saudações às senhoras e senhores senadores. Aproveito para cumprimentar os demais expositores e também os espectadores que acompanham esta audiência pública. Eu encaminhei uma apresentação, eu gostaria só de confirmar se ela será disponibilizada para visualização. Doutor Fornari, os nossos companheiros, primeiro eu quero registrar aqui a grande honra de poder ter recebido essa deferência que é muito própria ao seu estilo, ao seu perfil do presidente Collor, que preside-nos ao garantir-nos de forma simpática, cavalheiresca, a oportunidade de presidir essa sessão, tendo a razão de termos subscrito como autor do requerimento para que aqui nós estejamos. Nós não vamos nos deter a outros comentários, a não ser o necessário do agradecimento, presidente Collor, por esta deferência. Durante o transcorrer das exposições, as perguntas, algumas destas que já foram lidas pelo presidente Collor, que serão transmitidas aos expositores e outras tantas que desejarem os nossos internautas, os nossos telespectadores da TV Senado. Mas garantamos essa dinâmica e o material que Vossa Senhoria deseja expor já está devidamente pronto. Doutor Fornari. Muito obrigado, Sua Excelência. Então, seguindo adiante, eu vou pedir para passar para o slide número 2. Se Vossa Senhoria, me desculpe pela deselegância, porque eu estou sendo informado pelos meus nossos competentíssimos companheiros, que Vossa Senhoria já pode compartilhar a sua tela para com todos nós. Só a informação que me chega nesse instante e, por isso, a minha não desejada, não deliberada deselegância de ter, mais uma vez, lhe interrompido. Desta feita, não mais o farei. Era só para lhe informar que Vossa Senhoria já pode fazer esse compartilhamento. Então, eu vou inicialmente projetar. Vocês já estão vendo a minha tela? E, por favor, confirme se está em modo apresentação. Perfeitamente. Bom, então, só um segundo. Eu acho que vocês estão vendo a minha tela inteira, senador? Sim, doutor Fornari. Então, eu vou seguir adiante com um slide que traz uma visão geral do setor elétrico brasileiro. Tá? Ele tem na sua composição mais de 87 milhões de unidades consumidoras. Capacidade instalada de geração de energia elétrica são cerca de 182 gigawatts em usinas geradoras de energia, 166 mil quilômetros de linha de transmissão, e 706 mil MVA de capacidade de transformação. Adicionalmente, já são identificados quase 46 gigawatts de geração de energia elétrica em novos projetos, 28 mil quilômetros de linhas de transmissão e 75 mil MVA de transformação em subestações novas na fase de implantação, previstos para entrar em operação no horizonte até 2026. Assim como no restante do mundo, o Brasil está passando por uma transição energética e essa transição ela é impulsionada pela inserção de novas tecnologias
crescimento de fontes renováveis na matriz elétrica e, não menos importante, o empoderamento do consumidor de energia elétrica. Esse processo ele demanda mudanças estruturais e reforça a importância da busca pela maximização dos resultados para toda a sociedade. Nesse contexto, é imprescindível dar andamento ao processo de modernização do setor elétrico para levar a energia elétrica aos consumidores de maneira competitiva, zelando pela sustentabilidade da expansão do sistema elétrico, com a promoção da abertura do mercado, trazendo no seu cerne a competitividade e a eficiência da alocação de custos e riscos. Nesse processo, é importante corrigir sinais de preço da energia, racionalizar encargos e subsídios, ajustar a expansão da geração aos novos requisitos do sistema, considerando energia e potência, e aqui eu peço perdão pelo tecnicismo, separar os contratos de lastro e energia com adequada alocação de custos à segurança do suprimento elétrico e dar continuidade à abertura do mercado livre de forma ordenada. Tais medidas visam preparar no nosso setor para a digitalização das redes, a descarbonização da matriz energética e a descentralização de recursos energéticos distribuídos, dentre os quais se destaca o tema dessa audiência pública, que é a geração de energia elétrica distribuída. A geração de energia de maneira distribuída, ela basicamente é aquela conectada na rede de distribuição. A modalidade permite ao consumidor de energia elétrica gerar sua própria energia ou fornecer o excedente de geração para a rede. A emissão da Resolução Normativa número 482 de 2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica foi o primeiro estímulo para a GD, mais comumente chamada geração distribuída, no sistema elétrico brasileiro, reconhecendo os potenciais benefícios que tal modalidade pode proporcionar ao sistema elétrico. A norma permitiu ao consumidor brasileiro gerar sua própria energia, estabeleceu as condições para o acesso à rede de distribuição e criou o chamado Sistema de Compensação de Energia Elétrica. Posteriormente, ela foi revisada, resultando principalmente no aumento do limite de capacidade instalada para essa modalidade de geração e um maior prazo para compensação, que antes era de 36 meses e depois passou para 60 meses. Esse arcabouço permitiu, então, a viabilização de 4 modalidades de geração distribuída. A geração junto à carga, que representa atualmente 80% da geração distribuída, o alto consumo remoto, com 19% de participação na GD, e, por fim, o empreendimento com múltiplas unidades consumidoras e a geração compartilhada, que juntas somam apenas 1% das modalidades de geração distribuída. Juntas, com base nessas regras da regulamentação da ANEEL, a GD iniciou um processo de crescimento em 2016 que se fortaleceu ainda mais a partir de 2018, distribuído em usinas eólicas, hidráulicas, térmicas e fotovoltaicas. Atualmente, nos aproximamos da marca de 6.500 megawatts de geração distribuída instalados no Brasil, distribuído em diversos estados da federação e baseados, em sua grande maioria, na fonte solar, responsável por quase 98% de sua capacidade. Diante disso, considerando as características próprias da tecnologia de geração fotovoltaica, mas principalmente o grande potencial brasileiro para a geração solar, que chega a 307 gigawatt-pico, as perspectivas de crescimento da GD são ainda maiores. O Plano de Desenvolvimento Energético 2030, que retrata as previsões setoriais num horizonte de 10 anos, simulou alguns cenários de crescimento da GD, os quais, dependendo das regras aplicáveis, pode resultar em uma capacidade instalada que varia de 16,7 gigawatt a quase 36 gigawatt no Brasil, até 2030. Essas perspectivas são muito boas, considerando os benefícios que a GD pode trazer. Eles podem ser no âmbito setorial, como o adiamento de investimentos em expansão do sistema de transmissão e distribuição, o baixo impacto ambiental, a redução no carregamento das redes, a minimização das perdas,
a diversificação da matriz energética, ou socioambiental, com a criação de empregos, desenvolvimento de uma cadeia produtiva, movimentação da economia e aumento da arrecadação de impostos. Entretanto, quando usamos o modelo de net metering, que é o sistema de compensação de energia, aliado a uma modalidade tarifária binômia, como a sistemática atual, algumas rubricas da tarifa deixam de ser pagas por aquele consumidor que instala o AGD e acaba sendo repassado aos consumidores que não têm a AGD instalada, porque a base de cálculo de toda a conta de energia foi reduzida e as demais parcelas também o serão. Assim, pela regra atual, os custos de utilização da rede e subsídios acabam sendo redistribuídos aos consumidores que não têm a geração distribuída instalada. Para tratar de uma solução com a adequada alocação dos incentivos da geração distribuída, que com seu crescimento começam a dar sinais de impacto nas tarifas, diversas tratativas foram iniciadas. Em 2019, a ANEEL iniciou um processo de diálogo com a sociedade. Em 2018, a ANEEL começou um processo de diálogo com a sociedade, que foi desenvolvido ao longo de 2019. Durante o ano de 2020, o Tribunal de Contas da União e o CNPE também se debruçaram sobre o tema, manifestando seus respectivos entendimentos. Mas, ao fim, diante da importância do assunto, o Congresso Nacional abraçou a pauta como protagonista, ampliando o debate na busca de uma solução. O projeto, tal medida, ganhou maturidade em torno do projeto de lei 5.829, de 2019, de autoria do deputado federal Silas Câmara e relatoria do também deputado federal Lafayette de Andrada, que institui marco legal da micro e mini geração distribuída. Para auxiliar no processo, o MME apoiou o parlamento para que nessa última semana se chegasse a um consenso em relação ao texto do PL, alinhado com as diretrizes do CNPE dispostas na resolução número 15 de 2020, as quais, destacadas nesses slides, consolidam a visão a fim de se garantir um crescimento sustentável de GD, pois, por meio dela, será possível aumentar os investimentos em novas tecnologias, gerar emprego e renda, aumentando a oferta de energia limpa e renovável e reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Encerrando aqui minhas palavras, agradeço pela oportunidade de explorar o tema e me coloco à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos a sua rápida, mas extremamente oportuna ou oportunas considerações. Enfim, o que mais nos chama a atenção, e na fala inicial de apresentação à audiência que foi feita pelo presidente Fernando Collor, o portfólio de benefícios e que essa iniciativa, essa discussão, e tomara que não tarde tanto para que nós avancemos, alcança ao nosso país e milhões de cidadãos. Essa é exatamente, presidente Collor, a nossa ansiedade, porque há 3 meses que essa proposta legislativa já foi debatida pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, como bem salientou, até para que nós façamos os devidos registros em reconhecimento tanto ao trabalho de autoria intelectual do deputado Silas, como também do próprio, óbvio, relator Lafayette. E o que nos fez efetivamente trazer para que o público nacional pudesse também tomar conhecimento é exatamente um período que, ao nosso ver, é longo diante do apelo que tem essa matéria. Na semana passada, Vossa Excelência, que tem essa experiência, por força de ter passado com a responsabilidade maior de nossa condução, nós tomamos conhecimento do rico detalhamento que o IPCC fez a respeito dos gravíssimos cenários ambientais que nós estamos a viver e, lamentável e lastimavelmente, teremos que conviver sem que haja, nesse período não tão curto para nós, de 30 a 40 anos, senão
minimizar, mitigar a partir de 2050. E essa proposta que trata sobre o marco regulatório das micro e mini geradoras de distribuição tem esse condão, tanto social, econômico e ambiental. A nossa preocupação exatamente é tirar e dirimir essas dúvidas, um ponto que ficou e ressaltou como o maior gargalo, não sei se o único gargalo, mas a mim me parece o principal deles, é exatamente a respeito dessa compensação que precisa ser feita em face de um possível aumento já verificado, e é preciso que seja dividido conosco essa informação, nas tarifas para aqueles que não têm a geração distribuída. Muito grato, doutor Rodrigo Daniel Mendes Fornari, e nós passamos já ao segundo expositor, o senhor Hugo Lamin, que responde pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição da ANEEL. Por gentileza, senhor Hugo Lamin. Boa tarde, senador veneziano. Boa tarde, presidente Polo, demais senadores e senadoras, aos colegas também do painel. Eu vou compartilhar minha tela. Eu tenho também uma apresentação que é até muito parecida com aquela que foi feita pelo nosso colega Rodrigo. E eu vou ser bem breve, então, até para a gente poder ter oportunidade de avançar no debate. Bom, a gente está discutindo hoje aqui o marco legal para a geração própria, né, o que a gente chama também de micro e mini geração distribuída. Né? O senador veneziano acabou de destacar esses termos, é o que a gente usa de forma mais comum no setor. E é aquela geração própria quando uma unidade consumidora, quando um consumidor instala na sua casa, no seu comércio, a própria geração. Eu vou explicar um pouquinho desse modelo, que é o que já existe desde 2012, e é exatamente o que o projeto de lei 5829 pretende criar o marco legal. Né? Nós já temos hoje, então, um marco regulatório, desde 2012, a partir de uma iniciativa da ANEEL, foi estabelecida a Resolução 482, criando um modelo que a gente chama de sistema de compensação, que internacionalmente é conhecido como net metering, também já foi mencionado aqui. Então, nesse modelo onde o consumidor instala a sua própria geração, hoje ele pode instalar qualquer fonte renovável ou cogeração qualificada, né? A solar é a maior parte, depois eu vou comentar um pouquinho dos números. Os limites de potência a gente divide em dois, né, para micro, que são aquelas pequenas, as menores até 75 kW, e as maiores até 5 MB, que é mini geração. Esse modelo do sistema de compensação, ele funciona como um modelo de troca, né, não é comercialização. Então, quando o consumidor instala aquela geração na casa dele, tem um excedente, né, quando ele gera mais do que consome, essa energia vai para a rede da distribuidora e gera um crédito para ele. Mas esse crédito não é comercializado, não é vendido, é utilizado para abater a própria fatura dele no mês, né, ao final do mês, quando faz a medição líquida, ou também em meses subsequentes. Eu vou explicar um pouquinho mais desse modelo. Então, a gente tem uma unidade convencional, sem nenhum tipo de geração, que ela basicamente recebe a energia da rede da distribuidora, da concessionária local. Mas, desde 2012, a partir desse modelo criado pela ANEEL com a Resolução 482, ele tem a opção, então, de instalar sua própria geração, e aquela energia que ele gera nesse sistema vai abater o consumo próprio. Naqueles momentos onde a geração é maior do que o consumo, há um excedente, e esse excedente vai para a rede da distribuidora e gera créditos. O Rodrigo Fornari comentou um pouquinho, né, esse modelo instaurado pela Resolução 482, que é exatamente o modelo que o projeto de lei 5829 quer replicar e até postergar por alguns anos. Esse modelo tem uma característica que é a seguinte: o consumidor, quando ele tem esse excedente de energia, ele injeta a energia na rede da distribuidora. Como eu disse, ele vai ter o direito a um crédito para abater a fatura dele. Mas como esse crédito ele é calculado? Esse crédito, mesmo a tarifa de energia hoje, a nossa tarifa completa, cheia, tendo várias componentes,
esse crédito ele é supervalorado considerando todas essas componentes. Em um slide do Rodrigo, ele mostrou parte de custos de transporte, né, de transmissão, distribuição, os encargos setoriais que são definidos por leis e decretos, e o próprio valor da energia. Então, nesse modelo, mesmo o consumidor injetando apenas energia, esse crédito é supervalorado por todas as componentes tarifárias, além da componente de energia, a componente de transporte e a componente de encargo. E, senador veneziano, é esse efeito que causa o problema do subsídio que o senhor comentou. À medida que essa energia é supervalorada, ela deixa um custo para que outros consumidores paguem, outros consumidores que não têm esse tipo de geração. Então, a gente está diante de um modelo que tem, sim, benefícios, tem uma série de pontos favoráveis, mas tem esse inconveniente. Acho que esse é o grande ponto de atenção do debate, é o grande ponto de atenção do projeto de lei. Esse modelo criado pela ANEEL em 2012, a perspectiva da ANEEL era que em 2019 ele fosse revisado, mas a agência não conseguiu fazer essa revisão, pois foi o momento que surgiu o debate do projeto de lei. Então, a postura da agência hoje é esperar o avanço do debate no Legislativo, para depois avançar também na regulamentação. Mas, como eu disse, esse modelo ele foi criado para um estágio inicial, e depois eu vou mostrar um pouquinho os números, e nós já passamos desse estágio inicial. Aqui o Rodrigo já comentou também, são 4 modalidades de quem instala sua própria geração, como pode utilizar essa energia excedente, como pode utilizar esses créditos que eu mencionei para bater a fatura. Na própria unidade consumidora, é o que a gente chama de GD junto à carga, né, geração distribuída, instalada no mesmo local onde esse crédito vai ser abatido. Uma segunda modalidade, que é condomínio, pode ser um condomínio residencial, comercial, também é comum. A terceira modalidade é o que a gente chama de autoconsumo remoto, é quando uma unidade consumidora, uma residência, por exemplo, instala a geração na sua casa e aquele excedente, aquele crédito pode ser utilizado naquela própria casa ou em outras unidades, em outras casas, do mesmo titular, dentro da mesma área de concessão, dentro da mesma distribuidora. Eu estou dando o exemplo aqui de uma casa, mas pode ser um comércio, uma indústria, né, qualquer tipo de unidade consumidora. E, por último, a 4ª modalidade é o que foi intitulada de geração compartilhada, onde diferentes pessoas físicas ou jurídicas se unem para montar uma geração e aquela energia excedente daquela geração vai abater o crédito dessas pessoas que se uniram. Essa união pode ser por meio de consórcio ou cooperativa. Então, cria-se uma cooperativa para poder gerar energia e os cooperados vão usufruir desses créditos. Qual a situação atual hoje, né? Eu comentei que essa é uma resolução de 2012 e hoje nós temos 6,7 gigawatts de potência instalada só nesse modelo da geração própria, de micro e mini geração. A totalidade, basicamente, energia solar fotovoltaica, 97%, mas temos outras fontes renováveis também, como eu comentei, eólica, hidráulica, cogeração, biomassa. E, de certa forma, está um pouco até dividido, né? 40% dessas instalações de micro e mini geração são residenciais, 36% comerciais, 14% em unidades rurais e 8% em unidades industriais. Aqui ainda, se a gente fizer essa conta, dá 98%, é que os outros 2% estão divididos em outras classes, de iluminação pública, poder público, enfim, mas como eu disse aqui, a maioria é em residencial. No início de 2019, então, há pouco mais de 2 anos, nós tínhamos menos de 1 gigawatt de potência instalada. E hoje já temos 6,7, né? Passados 2 anos, então esse tipo de micro e mini geração cresceu muito. O comportamento hoje é um crescimento exponencial. O Rodrigo Fornari mostrou aqui projeções da EPE, que é a empresa de pesquisa energética que faz o planejamento do setor. Existem perspectivas de crescimento, esse crescimento exponencial continuar, né? E também uma perspectiva de crescimento, mesmo se esse atual modelo, que é o modelo da resolução, que a lei quer prorrogar, mesmo se esse modelo for revisado e retirar esse impacto que eu mencionei, esse subsídio que tem intrínseco no modelo, mesmo se essa revisão for feita, a EPE ainda planeja crescimento acentuado, inclusive com cenários de 400% de crescimento em 10 anos.
Bom, então, eu já comentei um pouquinho do modelo, né? Dos benefícios, eu não falei muito, né? Mas são benefícios que são conhecidos para o próprio sistema, algumas questões ambientais também. O senador veneziano comentou isso. Foi isso que motivou, né, a agência a regulamentar esse tema lá atrás, em 2012. Mas, como eu disse, esse modelo que traz em si um subsídio, ele foi planejado para um momento inicial dessa tecnologia, né? E como eu comentei, como a gente viu nos números anteriores, esse momento inicial já passou, né? Então, ainda que se estabeleça um projeto de lei que mantenha esse modelo, é sempre importante a gente ficar atento a esses reflexos negativos, principalmente os reflexos na tarifa dos outros consumidores. O projeto de lei, de certa forma, ele é um projeto grande, tem por volta de 25 páginas, e aqui eu trouxe uma contribuição que é um pouco mais até de forma, que é o seguinte: a lei, ela deveria, como contribuição, né, ela deveria se concentrar no modelo em si, no sistema de compensação, né, definir esse subsídio, né, aquela supervaloração que eu falei desse crédito, né, mesmo injetando só energia, essa energia excedente que vai para a rede gerar o crédito, ela é supervalorada hoje. Então, essa valoração deve ser objeto de lei, né? Esse é o subsídio em si, isso é foco da lei. A fonte do subsídio, né? Hoje existe uma conta que é unificada para o setor elétrico inteiro, que é a CDE, Conta de Desenvolvimento Energético, que traz todos os outros subsídios do setor. Então, mas essa CDE também é paga por outros consumidores, por todos os consumidores, na verdade. Já há alguns anos não tem mais nenhum tipo de recurso da União, então é o próprio setor elétrico, os próprios consumidores que sustentam na tarifa de energia elétrica toda a política pública, todos os subsídios hoje existentes na tarifa. As regras de transição deveriam ser também objeto do PL, do 5829. E qual o público elegível e as formas associativas permitidas, né? Eu falei lá de cooperativa e consórcio, então isso também deveria ser objeto da lei. Na verdade, o projeto de lei já abarca tudo isso hoje, então tudo isso que está aqui apontado já existe hoje, mas o projeto, como eu disse, ele é um pouco grande, né? São 25 páginas, ele adentra em alguns itens que, a princípio, poderiam ser tratados pela própria ANEEL na regulamentação, né? A agência ela tem corpo técnico, tem atuação específica e própria para isso. Então, regras mais operacionais e detalhes sobre esse modelo poderiam ficar na própria resolução da ANEEL, claro, seguindo sempre o processo de participação pública, processo de transparência que a ANEEL sempre adota para todo tipo de ato que ela publica, né? E seguindo, claro, a lei, a conversão desse projeto de lei quando ele for publicado. E, por fim, senador, um último ponto que eu coloco aqui para atenção, né, principalmente por causa desses pontos de atenção que eu coloquei, é a questão da participação dos consumidores, né? Eu trouxe aqui 2 recortes, a gente não precisa ler, a apresentação fica disponível, mas é justamente o posicionamento daqueles consumidores, né? Então, a gente tem posicionamento da Associação Brasileira de Grandes Consumidores, do Instituto de Defesa IDEC, do CONASEM, que é do Conselho Nacional, da Associação Nacional de Consumidores, né, que fazem algumas críticas a essa supervaloração da energia que eu mencionei, a esse subsídio que existe no modelo atual e que tem sido objeto também desse PL, e a própria BDIB também, eu trouxe aqui até um link que já remete para uma reflexão que eles fizeram sobre o próprio PL. Bom, de forma resumida era isso, eu permaneço à disposição para eventual debate, esclarecer outras questões. Muito obrigado. Agradecemos a participação do Dr. Hugo Lamin, como expositor, respondendo pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição. Eu perguntaria aos nossos companheiros, e ainda tendo a felicíssima participação ao nosso lado do presidente Collor, se a dinâmica entre os expositores e os nossos participantes, entendamos e o tenhamos, integrantes do Senado e público em geral, se dá após tão somente que todos façam as suas exposições.
Obrigado, presidente Collor. Então, tendo recebido essa informação, eu convidaria nesse instante o senhor Guilherme, eu não sei se pela ordem, o senhor Roberto Barbieri ou o senhor Guilherme. Então, aqui foi anotado o senhor Guilherme Susteiras, coordenador do grupo. Se eu pronunciei equivocadamente, me perdoe, doutor Guilherme. Coordenador do grupo de trabalho de geração distribuída da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Absolar. Por gentileza, doutor Guilherme, Vossa Senhoria tem a palavra, pedindo de já a compreensão e o seu perdão se eu pronunciei o seu nome equivocadamente. Pois não? Boa tarde, senador veneziano. Boa tarde, senador Fernando Collor, em nome dos quais eu cumprimento os demais participantes aqui dessa audiência pública. Para mim é uma honra estar aqui representando a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, ABSolar, de um tema que, de fato, é muito relevante na vida das pessoas, na vida dos consumidores de energia. Eu trouxe alguns slides para compartilhar. Eu vou tentar ser bastante breve na apresentação, primeiro porque muitos dos assuntos aqui já foram exaustivamente tratados pelos meus colegas, mas também porque acho que é importante nós darmos espaço, sendo a Casa do Povo, que é o Parlamento, para ouvirmos as dúvidas da plateia, das pessoas em geral. E o senador Fernando Collor mencionou algumas das perguntas. Eu vou tentar tomar a liberdade de tentar começar a endereçar alguns pontos ao longo da minha apresentação, que eu prometo ser bastante breve. Então, só para apresentar, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, ela tem como objetivo representar e promover o nosso setor no Brasil e no exterior. Temos acompanhado muito proximamente o avanço do mercado e ajudando a desenvolver esse mercado, sendo um ponto de encontro e debate. E hoje temos atuação em todo o território nacional, com a participação de empresas nacionais e internacionais no nosso quadro associativo. O senador Fernando Collor mencionou esse tema logo que abriu a sessão, para demonstrar a urgência e a relevância do assunto, né? De fato, estamos passando por uma crise hídrica, com repercussões importantíssimas no setor de energia elétrica, que, por sua vez, tem repercussões importantes na economia e na vida de todas as pessoas. Então, este é um assunto que, embora técnico, ele é um assunto muito próximo da vida de todos os cidadãos brasileiros. É impossível dizer se essa crise hídrica ela é um ciclo natural e que vai passar, ou se isso já é um reflexo das mudanças climáticas que a gente vê no planeta. E aqui, aproveitando para endereçar um ponto da Andressa, do Rio de Janeiro, que fala sobre a ODS 7, né? Os objetivos de ter acesso à energia renovável para todos. De fato, a energia solar talvez seja a forma mais democrática de acesso à energia renovável que existe no planeta e seguramente no Brasil. E o ponto é que o projeto de lei 5829 do deputado Silas Câmara e relatoria do deputado Lafayette de Andrada, ele vem de forma muito tempestiva para colaborar, porque a fonte solar fotovoltaica ela é seguramente a única capaz de dar uma rápida resposta. Qualquer fonte de geração de energia elétrica requer 1, 2, às vezes 5 anos para se concretizar entre projeto e execução. A instalação de painéis fotovoltaicos nos telhados das casas e das empresas pode ser feita em questões de semanas. Então, a gente consegue ajudar a endereçar essa crise de forma muito produtiva e de forma muito sustentável para todo o país. De fato, 90% dos brasileiros querem gerar a sua própria energia, 79% dos brasileiros gostariam de instalar se tivessem acesso a financiamento. De fato, olhando o último número, 75% das empresas enxergam o financiamento como o maior gargalo do mercado, o que ajuda um pouco a endereçar a pergunta da Bianca, do Rio de Janeiro, que perguntou sobre a possibilidade do BNDES apoiar microempresas e empresas de pequeno porte. A boa notícia é que essa resposta do financiamento, já temos 3, 4 anos de pesquisa dos consumidores
que esse mercado se desenvolveu bastante, tanto nos bancos de desenvolvimento públicos, como iniciativas privadas, bancos privados, cooperativas de crédito e fintechs, né? Então, você tem uma série de modalidades hoje que permitem que consumidores de todos os perfis, inclusive das classes C e D, que possam acessar essa fonte de energia limpa. E com isso também já endereça um pouco a questão aqui da Ana Paula, que pergunta sobre a viabilidade de acesso à baixa renda. E também o Matheus, de Minas, que pergunta se isso é política pública ou privada, e a resposta é: com uma boa política pública, é possível desenvolver esse mercado integralmente com capital privado. Ou seja, é uma possibilidade de se desenvolver um mercado como ele é hoje, ele é integralmente financiado com capital privado. E se de um lado 85% dos brasileiros gostariam de ver mais investimentos públicos em energias renováveis, a resposta que nós damos é que é possível que esse investimento aconteça de forma integralmente privada. Também bem disse o presidente Fernando Collor agora há pouco que o Brasil tem um enorme potencial e que, de fato, nós temos historicamente uma posição de destaque nas matrizes renováveis do mundo. Somos o terceiro país de maior fonte renovável, segundo maior de hidrelétrica, terceiro maior de biomassa, oitavo maior de eólica, mas na solar nós estamos extremamente atrasados. Nós somos apenas o 16º país, estamos atrás até de países menores, como por exemplo o Vietnã, né? A frase que se costuma dizer no nosso setor, e que é verdade, é que a área de pior sol do Brasil é melhor do que a melhor área de sol na Europa. E, no entanto, muitos países europeus estão na nossa frente. Este é o lado, vamos dizer, não tão positivo da história. O copo meio cheio da história é que a gente tem um espaço enorme de desenvolvimento para o mercado brasileiro de energia solar fotovoltaica, de forma bastante democrática, especialmente a partir da geração distribuída, da geração própria de energia. E a geração solar, ela é extremamente versátil. Então, você consegue ter desde sistemas muito pequenos, com 1 ou 2 painéis solares em telhados de habitações populares, como é o caso aqui deste exemplo do projeto Casa Solar em Goiás, até telhados públicos, como é o exemplo aqui do Ministério de Minas e Energia, o setor rural, que hoje, como bem disse aqui o Dr. Hugo, com 14%, é um setor que vem crescendo de forma bastante consistente. E aqui tem 3 fatores importantes. Tem o de olho no custo da energia, é um fator importante. O outro fator importante tem a ver com o suporte técnico. Muitas vezes essas propriedades rurais estão lá no fim da ponta da linha da distribuidora, e essa instalação consegue melhorar o perfil técnico para os técnicos do setor, o perfil de tensão da rede. E a gente tem visto também o agronegócio sendo muito exportador, cada vez mais os mercados adquirentes de nossos produtos agrícolas buscando o selo de sustentabilidade dos produtos agrícolas produzidos aqui no Brasil. E isso também é possível com a solar fotovoltaica. A gente tem instalações tradicionais comerciais, como essa da foto aqui do canto superior esquerdo, e também algumas inovações tecnológicas muito interessantes, né? As claraboias, que são semi-transparentes, permitem absorver luz no ambiente, mas também gerar energia, e também sistemas flutuantes para aproveitar as áreas dos reservatórios, que, além de tudo, também reduzem a evaporação desses reservatórios. Então, é a tecnologia nacional desenvolvendo soluções muito criativas. Sistemas grandes industriais e sistemas com condomínios residenciais, que é uma modalidade que ainda é muito pouco representativa no Brasil, né? Menos de 1%, como bem disse o Dr. Hugo. E a novidade que a gente deve começar a ver se espalhar muito no Brasil e certamente no mundo são esses telhados de estacionamento por conta da eletrificação das frotas, né? Os carros elétricos seguramente estão chegando aí, e a possibilidade de você produzir a energia exatamente no local onde o carro está estacionado facilita muito a adoção dessa tecnologia pelos consumidores brasileiros. O sistema de modalidade já tá mais do que explicado, essas diferentes modalidades. O que eu acho que é interessante mencionar na modalidade da geração compartilhada,
que foi uma modalidade mencionada e que, de fato, ela tem muito pouca participação, mas essa é a modalidade mais democrática de todas. É a possibilidade dos consumidores que não têm imóvel próprio, ou moram em apartamento, ou não têm capital próprio para investir, se juntem numa comunidade, e essa é a inspiração internacional, chama comunidade solar, através de uma cooperativa ou de um consórcio, ou outras formas que o projeto de lei 5829 prevê, e essas pessoas se juntem para também terem acesso. Isso significa dizer, senadores, que se tradicionalmente só 25% dos brasileiros poderiam ter acesso à energia solar, porque elas são só 25% das pessoas que têm seus próprios telhados aptos a receber, com essa modalidade da geração compartilhada, 75% que não eram atendidos antes passam a ser atendidos. Evidentemente, este é um mercado que ainda é nascente e um dos fatores importantes tem muito a ver com a política da tributação estadual, a política do ICMS, que eu diria que é uma agenda importante que o setor de geração própria precisa endereçar junto ao CONFAS e às secretarias de Fazenda dos estados de todo o Brasil. Quando os meus colegas anteriormente falavam sobre subsídio, eu diria que esse é o maior ponto de discussão e debate que a AB Solar propõe trazer uma luz nesse assunto. É que parte-se do pressuposto que quando um consumidor com geração própria deixa de pagar uma parte da sua conta para a distribuidora, de que existe uma conta a pagar pelos demais consumidores. O que, numa primeira análise, parece fazer sentido. Entretanto, o que a gente demonstrou de forma bastante detalhada nos debates todos em que a AB Solar participa, é que quando a geração solar distribuída, ou de todas as fontes, ela é colocada em operação, ela traz uma série de benefícios que podem ser quantificados e que, infelizmente, não foram quantificados pela ANEEL e pelo Ministério nas análises anteriores. E esse é um avanço importante que o projeto de lei traz, que o Conselho Nacional de Política Energética vai determinar a forma de fazer este chamado encontro de contas. Mas, segundo as contas que nós fizemos na AB Solar, considerando a redução do uso das termoelétricas, que resulta no aumento da bandeira vermelha dos consumidores, então, se a gente conseguir evitar essa bandeira vermelha, com a redução das perdas, e esse é um fenômeno muito evidente, porque você passa a gerar energia junto ao seu lugar de consumo e não a grande distância. Então, um consumidor de Maceió vai consumir energia gerada no painel do seu vizinho, ao invés de ter que trazer energia lá de Itaipu, de Foz do Iguaçu. O consumidor de São Paulo, ao invés de ter que trazer energia lá de Belo Monte ou lá do Rio Madeira, ele vai consumir aqui do seu vizinho. Isso reduz as perdas elétricas. E as contas que nós apresentamos de forma bastante detalhada no âmbito do debate mostra que a conta dos consumidores de energia que não tem geração distribuída reduz em mais de 3%. Então, ao invés delas aumentarem, as contas diminuem, porque justamente esses benefícios são reais, são mensuráveis, são quantificáveis, e este é o número que faltou apresentar nos debates anteriores pela ANEEL e pelo Ministério, que nós, de forma muito construtiva, trouxemos ao longo desse debate, e que ficam abertos aqui à disposição dos senhores senadores e dos demais participantes dessa audiência pública. Outro aspecto muito importante da geração distribuída é que existe uma correlação elevadíssima entre irradiação solar e a necessidade de desenvolvimento do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Esses dois mapas deixam isso de forma muito clara. Significa dizer o seguinte, que nas regiões onde mais há possibilidade de se investir em energia solar distribuída, são as regiões que mais tendem a se beneficiar da geração de emprego e renda. E isso é evidente de se mostrar, porque quando um consumidor instala um painel solar no seu telhado, ele contrata o engenheiro daquela região, ele contrata o eletricista daquela região, ele compra o equipamento de uma loja de material de construção da região dele. Ou seja, a economia local é muito incentivada. A verba que o consumidor deixa de pagar à distribuidora e que vai gerar economia na conta de energia dele e dos seus vizinhos, vai se transformar em consumo de produtos e serviços ali na região, né, de forma muito distribuída. Então, é uma forma extremamente eficaz de se desenvolver regionalmente a economia. E, como um reflexo disso,
O projeto de lei, que a gente conseguiu um marco histórico na semana passada, um acordo com apoio do Ministério de Minas e Energia, e que é um acordo que juntou os partidos de todas as alas ideológicas aqui do Congresso Nacional, da direita à esquerda, passando pelo centro. Todos os partidos são muito afetos a esse assunto. E não só isso, como nós temos mais de 35 entidades de classes signatárias de um apoio ao projeto de lei. Desde a Proteste, que é uma associação de defesa dos consumidores, é a maior associação de defesa dos consumidores do Brasil, uma das maiores do mundo, maior da América Latina, uma das maiores do mundo, passando pelo Conselho Federal de Engenharia, passando pela Confederação Nacional da Agricultura, passando pela Confederação Nacional do Comércio, passando pelo SEBRAE, ou seja, todas as entidades que realmente representam os consumidores de energia e não os interesses do status quo da indústria, mas sim os verdadeiros consumidores de energia que viram as contas e viram que a geração distribuída de energia é capaz de reduzir a conta de todos, apoiam e apoiaram o texto, o qual esperamos nos próximos dias, ao ser aprovado na Câmara dos Deputados, chegue para o Senado Federal para a sua aprovação final. Deixo aqui rapidamente um pouco dos nossos associados, mostrando que são empresas de todos os portes, inclusive pessoas físicas, e me coloco aqui à disposição dos senhores senadores, dos participantes da audiência que nos acompanham aqui na audiência pública, mais uma vez agradecendo a oportunidade e a honra de estar aqui falando em nome da AB Solar. Doutor Guilherme, nós aqui agradecemos e louvamos e damos aqui alvíceras nessa última trecho da sua fala, que reporta-se a possibilidade de um amplo consenso para que, enfim, a Câmara dos Deputados possa pôr em votação, e seria depois das exposições e das participações dos senadores e perguntas que nós as leremos em sequência, as que já foram lidas e algumas respondidas por Vossa Senhoria, lidas pelo presidente Collor e respondidas por Vossa Senhoria, outras também assim o faremos. Seria muito interessante sabermos quais os termos finais ao nogórdio que, a mim me parece, presidente Collor, existir entre a ANEEL, aqueles que também, como a ANEEL, têm e fazem essa defesa, mas o ponto principal, que é a questão que diz respeito a possíveis aumentos tarifários àqueles que não participam dessa geração. Passamos a palavra, ato contínuo, ao senhor Roberto Barbieri, especialista na área de energia da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, ABINE. Por gentileza, senhor Roberto Barbieri. Boa noite, me ouvem? Perfeitamente. Então, boa noite a todos. Eu quero inicialmente agradecer, em nome do nosso presidente, Humberto Barbato, que está ausente um outro evento, o convite a nós formulado, saudar o nosso querido presidente Collor, presidente aí da comissão, ao senador veneziano, coordenador dessa audiência, a todos os senhoras e senhores senadores presentes e todo o público que nos assiste, tá? Eu, sabendo da qualidade dos palestrantes que me precediam, tentei focalizar aqui a nossa apresentação, complementando um pouco o debate em relação à questão da produção própria de energia elétrica, tá? Eu vou rapidamente falar da ABINE, para aqueles que não a conhecem. Perdão, eu fui mudar aqui, acabei... Bom, vamos lá. A ABINE é a entidade representativa do setor elétrico e eletrônico. Nós fomos fundados em setembro de 93 e representamos todas as indústrias instaladas no país que produzem equipamentos elétricos ou eletrônicos, tá? Somos cerca de 500 empresas associadas, efetivamente fabricantes ou entregadores de sistemas no país, tá?
são empresas de todos os portes, origens de capital e tecnologia, tá? Nós congregamos aí, então, todo o segmento de um chip de computador até uma usina de geração de energia, nas áreas setoriais que eu apresento aí. Não vou entrar em detalhes, mas eu sou coordenador justamente da área de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, que é a área que abarca vários grupos setoriais, que são as reuniões dos vários fabricantes dos mais diversos equipamentos, que vão do medidor de energia até as tecnologias, os equipamentos para a geração, e dentre eles nós temos o grupo de sistemas fotovoltaicos, tá? O grupo de sistemas fotovoltaicos é um dos mais novos da nossa entidade, foi criado em 2011, tá? Ele reúne os fabricantes instalados no Brasil de módulos ou painéis fotovoltaicos, os inversores, as baterias, toda a parte de estruturas de cabos, todos os equipamentos de proteção para o sistema fotovoltaico, tá? Nós elaboramos, com uma consultoria especializada, em 2012, um primeiro estudo para a inserção da solução fotovoltaica na matriz elétrica brasileira. Está aí a capa do trabalho que nós fizemos, tá? E o nosso grupo atua fortemente no desenvolvimento da cadeia produtiva dos sistemas fotovoltaicos no Brasil, tá? Entrando na questão que nos traz aqui hoje, da audiência, o marco legal para geração própria, como foi muito bem mostrado pelo Hugo, ele se fazia presente porque, na regulamentação que foi feita, há questões que dizem respeito a projeto de lei, ao debate público e no legislativo que merece ser feito para a questão, e há questões regulatórias, tá? Então, a gente entende que são princípios fundamentais para a introdução de uma nova tecnologia, a questão da previsibilidade, a questão de um investimento e não de custo, quer dizer, a gente tem que fazer algum tipo de aporte de capital, seja um benefício, seja um subsídio, mas que isso traga um retorno real, não seja um custo para a sociedade, tá? Temos que ter uma coerência com as demais políticas implementadas no país e temos que ter uma estratégia clara e objetiva, tá? Nesse sentido, os projetos propostos para a questão, seja o 5829, seja o 2215 de 2020, a gente, como entidade, defende que o resultado dessa discussão possa garantir os direitos adquiridos de quem optou pelas diversas soluções, a gente tenha benefícios necessários para viabilizar essa nova tecnologia, mas que esse benefício seja por um tempo necessário e só por esse tempo necessário. A gente não pode esquecer, eu achei que o Hugo fosse falar, ele não falou da questão da modicidade tarifária, que é sempre importante, né? A gente tem que ter a estabilidade regulatória, né? E temos que ter, isso é muito importante na nossa visão, um efeito na cadeia de fornecedores, tá? Efeitos na cadeia de fornecedores que, infelizmente, a gente não observou na questão da geração distribuída, tá? Não houve uma coordenação com outras políticas industriais, como nós tivemos com outras ações, como, por exemplo, o PROINFA, que foi adotado no começo deste século, que fomentou algumas cadeias produtivas da parte de geração, especificamente biomassa, pequenas centrais hidrelétricas e eólica na época, e que houve uma coordenação com política industrial, tá? Pelo contrário, na atual, na execução dessa política atual de geração distribuída, como os meus antecessores mostraram, a gente teve bastante foco no fotovoltaico. E no fotovoltaico acabamos tendo, infelizmente, um incentivo no sentido inverso do que seria desejado para a cadeia produtiva, tá? Nós tivemos aí recentemente ações que desestimularam a produção no país e acabaram incentivando a importação de equipamentos, tá? Eu cito ações que foram tomadas como a concessão de ex-tarifário para zerar o imposto de importação de módulos, inversores e sistemas completos. Nós tivemos a mudança na regulamentação do BNDES, permitindo o financiamento do BNDES para equipamentos importados, e nós tivemos uma regulamentação, né, o sistema fotovoltaico, ele é regulamentado pelo Inmetro, ele exige uma certificação, mas essa certificação foi constantemente burlada pelos importadores, na medida em que existem alguns limites de equipamentos, né, definidos pelo Inmetro, e aí era adotada a praxe de você especificar um equipamento
fora desse limite exigido pelo Inmetro, mesmo sabendo que o equipamento necessário não seria esse, mas simplesmente para fugir da certificação do Inmetro. Tá? Na questão, por exemplo, né, dos vários equipamentos que compõem a solução fotovoltaica, na questão dos módulos, por exemplo, como foi dito tanto pelo Ministério quanto pela ANEEL e pela própria Absolar, esse segmento cresceu muito nos últimos anos. Tá? A gente pode observar nessa tabela a quantidade de módulos que foram importados, né, e o valor equivalente dessas importações. A gente vê que esse mercado começou efetivamente em 2013 e 2014, porque a regulamentação que foi citada lá, por a Resolução 482 de 2012, ela produziu efeito só depois de 18 meses, tá? E a gente vê que o crescimento foi exponencial, mas a parcela atendida pela indústria brasileira, que é esse número de baixo, aí, esse percentual, foi sempre muito baixo. A gente teve o ano 2017 em que conseguimos atender 29% do mercado nacional. Em 2016 nós tivemos a implantação no Brasil de algumas fábricas. Tá? Em 2017 a gente conseguiu atender esse mercado, mas depois de 18, 19 e 20 perdemos novamente essa competição em função de subsídios que foram dados nos países asiáticos, né, produtores dos módulos, tá? E, como foi dito, esse montante é explosivo. Nós estamos importando, este ano, aqui de janeiro a julho, mais de 1 bilhão e 150 milhões de dólares de módulos fotovoltaicos. Vamos chegar praticamente a 2 bilhões de dólares no final do ano, com um fator muito complicado, que esses módulos não pagam praticamente imposto nenhum no Brasil, uma vez que o IPI e o ICMS estão zerados. O PIS/COFINS, quando a gente está falando de projetos autorizados com o benefício do REID, é zerado, e o EX, como eu citei, zerou o imposto de importação. Então, não estamos arrecadando nenhum centavo com essa importação. Tá? Como foi dito pelos meus colegas, o Brasil tem grandes potenciais para a geração distribuída, em particular a solução fotovoltaica. Tá? Os módulos fotovoltaicos, na sua grande maioria, são módulos com a tecnologia do silício metálico. Tá? E silício metálico esse, que é produzido a partir do silício natural, né? Nós exportamos a $2 o quilo, e importamos as células beneficiadas a $20 o quilo, e esse mesmo silício é usado para o chip de computador, que custa o equivalente a $7.000 o quilo. Ou seja, nós estamos exportando a matéria-prima, que não tem valor agregado, e estamos importando os produtos com alto valor agregado. Tá? A geração fotovoltaica é um mercado em expansão, né? Como já foi dito e mostrado, o nosso país tem alto potencial, porque tem dimensões continentais, precisa ainda gerar muita energia elétrica para a nossa população. Tá? Nós somos um país com tradição de fontes renováveis e temos um programa que poderia beneficiar os nossos fabricantes, que é o PADIS. Eu vou mostrar mais adiante alguns detalhes. Tá? Em compensação, por que não temos conseguido desenvolver não só a instalação dos sistemas fotovoltaicos, mas a indústria na cadeia produtiva? Porque os países de origem do que é importado, basicamente a China é o maior exportador, tem subsídios na sua produção, subsídios esses que já foram identificados por outros países. Por exemplo, os Estados Unidos, há 2 anos atrás, impuseram uma tarifa de importação de 30% para os produtos da China, e a Índia uma tarifa de 20%. Tá? Nós temos os EX, né, que consideram esse benefício de zerar o imposto de importação, na contramão do que o mundo está fazendo, né? E, como eu citei também, a certificação do Inmetro é exigida, mas ela não é cumprida ou ela é burlada pela importação. Tá? Nós temos o PADIS, que é um programa de apoio ao desenvolvimento tecnológico da indústria de semicondutores, tá? Que é a Lei 11.484 de 2007, que tem vigência até o fim deste ano. E esse programa ele reduz a zero os impostos federais sobre os produtos e os insumos de toda a cadeia de semicondutores, entre elas, então, os módulos e as células, tá? Desde que os fabricantes assim beneficiados façam um investimento em P&D equivalente a 5% do seu faturamento bruto. Tá? Então, o Brasil ganha 2 vezes. Ele ganha competitividade nos produtos fabricados e há um investimento rotineiro em pesquisa e desenvolvimento. Tá?
Só para citar um exemplo da situação dos módulos, nós temos hoje um módulo importado que tem uma alíquota de imposto de importação nominal de 12%. Na prática, essa alíquota tem sido zero por causa dos ex concedidos, tá? E nós temos um módulo nacional que é composto por vários subsistemas aí, ou insumos, né? Por exemplo, a moldura de alumínio, o vidro, o encapsulante, a própria célula, a caixa de junção e o backsheet, todos eles com imposto de importação, a maioria com IPI, todos com COFINS e ICMS, tá? Ou seja, o módulo nacional para produzir o mesmo equipamento que é importado tem uma carga tributária interna de 28%, né? E o produto externo não, tá? Nós temos no Brasil alguns fabricantes instalados de módulos fotovoltaicos, né? Esses são os dados deles. Como eu mostrei anteriormente, a gente tem importado, a gente já importou este ano basicamente 25 milhões de módulos, enquanto que a capacidade dos nossos fabricantes era 3,5 milhões. Eu falo era porque desde 1º de julho, um dos grandes fabricantes que tinha desativou a sua unidade em função de não conseguir mais resistir à concorrência dos produtos importados. Nós temos hoje 2,5 milhões de capacidade de produzir módulos, ou seja, seria 10% do que foi importado nessa parte do ano, e a gente gostaria de ampliar isso, tá? Os nossos fabricantes, alguns, como o caso da Pure Energy citada aí, já está instalado no Nordeste, em Maceió, terra do senador Collor. A Balfar é um fabricante que está no Paraná, começou justamente atendendo o mercado rural e está agora se instalando em João Pessoa para atender o mercado nordestino. Então, o senador veneziano aí está indo para o seu estado, tá? E a gente precisa, para garantir que essas empresas consigam sobreviver, que outras tantas venham se instalar, não só para produzir módulos, mas também inversores, estruturas, inclusive baterias, porque um dos futuros da energia fotovoltaica não é só permanecer no net metering ou no sistema de compensação, mas é também você armazenar energia para uso posterior, ou também, como foi citado, para uso nos veículos elétricos, tá? E aí nós precisamos urgentemente de 2 aperfeiçoamentos da legislação. A eliminação dos ex, né, permitindo a importação de produtos que são fabricados no Brasil, tá? E a aprovação de uma nova lei do PADIS, estendendo aí os benefícios do programa e adequando para a produção dos módulos fotovoltaicos, porque a lei hoje não contempla todos os insumos que eu citei, tá? Obrigado, fico à disposição. Depois eu também queria colaborar com algumas respostas às perguntas que foram apresentadas. Muito obrigado. Muitíssimo grato ao querido amigo Dr. Roberto Barbieri, que especialista na área de energia da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, ABINE. Eu passo a palavra agora ao meu estimado companheiro que respondeu pela presidência desta comissão no primeiro biênio, querido senador Isalci Lucas, primeiro inscrito como integrante desta comissão. Em seguida, nós faremos as leituras, as indagações e repassarei a cada um dos expositores para, até mesmo, se não diretamente as perguntas, quaisquer comentários que desejarem fazer. Querido senador Isalci Lucas, Vossa Excelência tem a palavra. Aí ela sabe, eu digo, amiga, me ensina. Diga o que eu faço. Essas coisas só com... Senador Isalci? Não, mas... Eu vim pouco, eu sou... Ela só... Em instantes, o senador volta a conectar-se conosco. Eu quero, antes de passar a palavra aos companheiros, fazendo a leitura das perguntas, fazer aqui um registro, a saída do presidente Fernando Collor, que foi cumprir uma agenda pré-definida e que ficou conosco até esse exato instante, que ele remete, e tive eu a oportunidade e honra também, como autor deste requerimento para a audiência que nós estamos tratando, ele remeteu
ao conhecimento de Sua Excelência, deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, registrando que o Senado Federal fez, né, concluirá daqui a poucos momentos essa audiência, que é uma audiência não simplesmente para que nós registremos e assim o façamos e nos sintamos já atendidos, em absoluto. O propósito foi e está sendo ouvir o Ministério de Minas e Energia, ouvir a agência reguladora, ouvir a Absolar, ter tido a oportunidade de ouvir o Dr. Roberto Barbieri e expor a tantos e tantos milhares de brasileiros que acompanham de forma regular a TV Senado e acompanham a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, e nesse ciclo de debates que foi e que está sendo promovido por ela, sob a presidência do presidente Collor, também tratar sobre esse assunto, que é um assunto palpitante do dia e que, ao nosso ver, nas palavras que foram proferidas pelos expositores, é um assunto que também é de interesse dos mesmos e das instituições que representam. Eu pergunto se o senador Isalci conectou-se. Ainda não. Então, pois bem. Sim. Querido senador, nós gostaríamos de ouvi-lo e fiz as menções ao chamá-lo a Vossa Excelência, da alegria que tive de poder acompanhá-lo no primeiro biênio, na condição de seu vice-presidente, e gostaríamos também, já que Vossa Excelência é catedrático, conhecedor profundo de diversos assuntos, não diferentemente tem demonstrado nas comissões, nas quais tem a oportunidade de integrá-las, como também em plenário, de falar a respeito do tema que, ora, nós estamos a debater. Querido, Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, primeiro quero parabenizar Vossa Excelência pela condução aí da audiência, o nosso querido senador Collor, né, que debatemos semana passada a educação, e aí a gente pôde falar um pouco, né, sobre o CAIC aqui, né, que a gente estava comentando aqui no Paranoá, aqui no DF, o lançamento da educação integral. Tudo que a gente quer é exatamente o que o Collor lançou na época aqui no DF, no Brasil, né? Mas eu queria fazer uma consideração antes de entrar nas perguntas. Esse é um dos grandes problemas que nós vamos enfrentar, e já há algum tempo enfrentamos. Eu lancei sexta-feira, presidente Collor e veneziano, a frente parlamentar do Senado, né, de investimentos estrangeiros no Brasil. E a gente percebe claramente que os grandes problemas é a burocracia, né, a dificuldade realmente de entender o sistema tributário, a segurança jurídica. E aí é um caso, né, muito claro com relação a essa questão da energia. No Brasil, né, as pessoas não têm planejamento de médio e longo prazo. Então, você vê, agora que começou os incentivos fiscais para o incentivo à produção de energia sustentável, e o que mais se discute nesses últimos 2 anos é a tributação da energia. É uma coisa assim absurda, porque ninguém faz um projeto desse pensando no 2, 3 anos. É projeto para 20 anos. Então, como alguém vai investir num projeto como esse, se tem uma dúvida se haverá ou não modificação no sistema tributário nessa segurança jurídica? Então, eu quero começar já dizendo isso. Eu defendo, vou continuar defendendo sempre, não é, o planejamento. Essa questão da energia vinculada ao desenvolvimento regional é fundamental. Basta ver o que está acontecendo no Nordeste, né? O Brasil agora tem todo o potencial para energia solar, né? A Alemanha acho que não chegou ainda a 7% ainda, e você sabe a dificuldade, né, com relação à natureza lá. O Brasil tem tudo aqui, inclusive no Centro-Oeste, e a gente vê aí essa discussão querendo a tributação, né, e praticamente vão tributar uma coisa que deveria ser incentivada por muitos anos. Eu queria deixar algumas perguntas. Eu sei que eu estava participando da Comissão de Educação aqui, fui inclusive relator de 2 projetos, e talvez eu pergunte alguma coisa que já tenha sido esclarecido. Mas eu queria perguntar, quais são os problemas a serem sanados no atual marco legal da micro e mini geração distribuída? Quais são os benefícios desse tipo de geração
de energia elétrica. Em consideração à redução das emissões de gases causadores do efeito estufa, qual o papel da autoprodução distribuída para as metas assumidas pelo Brasil? E qual é o papel que cabe à geração distribuída no desenvolvimento regional, especial das regiões menos favorecidas, né, em relação aos potenciais? É o caso aqui, né, que a gente tem temperatura altíssima aqui, no Nordeste muito vento, aqui muito sol. Então, eram essas minhas perguntas, presidente. Obrigado aí pela consideração. Querido presidente Isalci, permita-me tratá-lo por força da lembrança que temos nós à sua passagem por essa comissão, que foi extremamente participativa e, mais do que participativa, colaborativa. Eu não sei se os expositores, os senhores expositores, me permitiriam fazer uma sugestão. Nós tivemos as perguntas, algumas destas elas foram referidas com respostas pelo doutor Guilherme, mas é importante, obviamente, fundamental, que, por exemplo, o querido companheiro Rodrigo Daniel, que representa aqui o Ministério de Minas e Energia, o próprio senhor Hugo Lamin, querido amigo e expositor, porque um dos pontos, e aqui eu me repito, que mais profundamente diz respeito a essa matéria, a controvérsia, e até mesmo comentários no sentido de que ela não foi adiante, e a notícia boa trazida por Guilherme, que é o representante, coordenador do Grupo de Trabalho de Geração Distribuída, é de que teríamos conseguido chegar a essa consensualização junto à mesa diretora da Câmara Federal, e é importante que o representante do Ministério de Minas e Energia possa confirmar e dizer, inclusive, se pode dizer, quais seriam os pontos que outrora se apresentavam dissonantes e que terminaram por ser superados para uma convergência. As perguntas que foram deixadas por Sua Excelência o senador Isalci Lucas, durante o transcorrer das exposições, falaram e ouvimos atentamente os benefícios, a repercussão, a contribuição e o que faltaria a sanar. Obviamente, plenamente justificado, porque o senador Isalci Lucas, ele se desdobra, faz verdadeiros contorcionismos para atender ativamente a tantas e tantas comissões. Então, eu sugeriria a participação dos 4 expositores, tendo em vista que o senhor Vanderlei Luiz Turati não pôde acessar, conectar-se, seria um também entre os demais. Eu sugeriria que o doutor Rodrigo Daniel, o doutor Hugo Lamin, o senhor Guilherme Susteiras e o amigo Roberto Barbieri pudessem falar sobre os questionamentos que foram feitos pelo senador Isalci Lucas, e logo também, se vossas senhorias me permitirem, claro que nós não vamos nos estender mais, já chegamos às 19h23, mas algumas perguntas que ficaram foi a da a senhora Ana Maria, que fez mais um registro. A agenda verde tem pressa? Quais serão as perspectivas para que esse projeto alcance os mais vulneráveis? O doutor Guilherme fez uma rápida menção a esse respeito. Matheus Figueiredo Bernardes falava sobre a proposta da exclusividade de tratamento através de políticas públicas ou privatização. Também foi um momento de menções, mas fiquem à vontade para voltar ao tema. Como funcionaria o incentivo para a geração de energia própria para cidadãos de baixa renda? Esta foi uma indagação feita pela senhora Esté Oliveira, do Estado do Rio de Janeiro. A senhora Bianca Ponciano Prel, existe discussão sobre investimentos que possam ser feitos através do Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, as mini e micro geradoras. A Andresa Couto, também do Estado do Rio de Janeiro, incentivar os consumidores a produzirem sua própria energia usando placas solares seria também uma boa opção. Enfim, foram algumas, entre outras, que nós recebemos, mas eu queria repassar imediatamente a palavra, não sei quem gostaria de se pronunciar no primeiro momento, dos 4 companheiros que conosco estiveram nesta tarde e noite, a falar. Doutor Rodrigo Daniel, poderia ser Vossa Senhoria? Obrigado, senador. Eu posso começar tecendo alguns comentários, sim? E aí eu vou partir do ponto dos comentários dos senadores Isalci Lucas.
E aí ele coloca, o primeiro item que ele traz é quais são os problemas do PL 5829, né? Eu vou deixar talvez esse ponto para o nosso colega da ANEEL, que na sua apresentação trouxe algumas discussões a respeito de técnica legislativa, de pontos que podem ser dirigidos, né, ou discutidos por ter mais aderência às atribuições da própria agência em função dos assuntos técnicos, né? E o Ministério ele acabou tendo uma visão em relação a não tanto ao mérito do projeto em si, tá? Mas e sim na busca com a aderência em relação àquilo que foi aprovado pelo Conselho de Política Energética, tá? Então, o núcleo do projeto de lei, assim dizer, a gente entende que ele está aderente àquelas diretrizes aprovadas pelo CNPE, que era garantir o acesso à rede, né, que era a gente conseguir uma manutenção da segurança jurídica e regulatória para aqueles geradores, aqueles consumidores que já tivessem adquirido o seu sistema, instalado, feito um investimento, né, eles mantivessem esses incentivos atuais da forma como ele é estabelecido hoje, né, buscar uma alocação dos custos da geração distribuída, mas sim considerando os benefícios da geração distribuída. E aqui eu já faço uma referência ao seu outro questionamento sobre os benefícios, né? Os benefícios da geração distribuída, eles são diversos. A gente tem os recursos para o setor elétrico, especificamente. Eu abordei um pouco na minha apresentação, falei de maneira rápida, mas a gente tem uma redução de perdas por ter uma geração mais próximo da carga, né? Principalmente quando a geração e o consumo acontecem em momentos simultâneos. É lógico que pelo sistema de compensação, você tem momentos em que isso não acontece, mas às vezes não é aquele consumidor que está gerando, que está consumindo, mas muitas vezes pode ser um vizinho, pode ser uma unidade consumidora próxima, diminuindo então o estresse do uso de alguns sistemas, né? Tem, de fato, uma forte relação com o desenvolvimento local e regional por meio de geração de emprego e renda. Você cria toda uma cadeia de serviços em volta desses produtos, não só no momento da instalação, mas posteriormente com a manutenção, seja no fornecimento de serviços para a própria operação, né, dos sistemas, ou de limpezas, porque os painéis fotovoltaicos com a deposição, sedimentação de poeira, eles vão perdendo um pouco da sua eficiência, então é importante fazer uma limpeza de manutenção frequente, tá? E o papel em relação aos objetivos estratégicos, né, da ONU, a redução embora o Brasil já seja um país reconhecidamente por ter uma matriz elétrica limpa, mais de 80% da nossa matriz hoje é baseada em fontes renováveis, né? Considerando hidrelétrica, considerando eólica e solar. E nós temos uma vocação natural para isso. Então, a gente é uma oportunidade que se tem no sentido de manter essa meta, né? E por que não aumentar? Enquanto nós vemos no mundo inteiro uma busca por diminuir a carbonização nas matrizes de geração de energia elétrica, o Brasil já parte na frente e a gente tem uma oportunidade na mão de continuar nesse caminho. Só aproveitar a oportunidade para fazer uma referência que o projeto de lei ele traz a criação de um programa de energia renovável social. É uma medida que foi assim, bastante meritória da forma como foi colocado no projeto de lei, e ele tem uma iniciativa que passa pelas distribuidoras de energia elétrica e ao cabo ele busca se ter uma redução da conta de desenvolvimento energético, que é a conta que financia os recursos da tarifa social de energia elétrica. Então, aquele consumidor que hoje ele é beneficiário da tarifa social de energia elétrica, ele também vai poder ser beneficiado desse programa de energia renovável social, que está sendo criado por meio do PL 5829. O primeiro efeito vai ser uma redução da CDE, né? Esse é o que se estima, que haja uma redução da CDE em função dessa compensação, e ele acaba aproveitando recursos da conta de
eficiência energética. Também tem recursos que são buscados no setor, né, são coletados no setor, destinados à eficiência energética, e esse programa ele visa otimizar o uso de parte desses recursos. Tá? Então, essas são algumas considerações, senador Exaussi, que eu tinha para tecer, e senador veneziano, com algumas considerações, e para não me alongar demais, eu passo a palavra aos demais participantes que querem tecer alguns comentários. Obrigado. Eu agradeço ao doutor Rodrigo Daniel. Apenas voltaria a lhe perguntar, se Vossa Senhoria se permite a dizer, de fato, portanto, o Ministério de Minas e Energia chega a consensualizar em relação ao texto final, com as devidas próprias sugestões que foram feitas para que a Câmara e plenário, portanto, possam se debruçar e votar definitivamente o 5829, doutor Rodrigo? Veja, senador, a medida ela não partiu do Ministério, né? E essa postura do Ministério ela se deveu principalmente quando o próprio Congresso Nacional tomou a agenda para si. Então, a nossa postura foi sempre no sentido de mostrar os benefícios das medidas, indicar eventuais externalidades e efeitos negativos, né? E apresentar os desequilíbrios que a gente estava entendendo, visto que haviam até diversas propostas no início das conversas e agora, mais na reta final, no projeto, algumas avaliações em relação por meio de emendas, né? Algumas propostas alternativas por meio de emendas. Então, o que o Ministério buscou, considerando a legitimidade do Congresso Nacional em pautar a agenda e a articulação que estava sendo feita com a sociedade, foi no sentido de buscar dirimir eventuais conflitos, né, e contrapontos que estavam acontecendo para que as partes interessadas, nesse ponto aqui, sociedade e o Congresso Nacional, que estava liderando essa discussão, chegassem a bons termos. Tá? Mas o Ministério não chegou a fazer um posicionamento contrário ou a favor nesse sentido no projeto, e sim promover um acordo entre as partes que estavam, de fato, legitimadas discutindo as medidas. Perfeito, doutor Rodrigo. Eu lhe agradeço profundamente. Pergunto à Sua Excelência, senador Exaussi Lucas, se ele gostaria de redarguir ao doutor Rodrigo ou já se sente contemplado com as colocações que foram feitas, para que nós passemos a palavra ao doutor Hugo, ao doutor Guilherme, por fim, ao doutor Roberto. Senador Exaussi. Senador Exaussi. Eu não admito as pessoas. Em instantes, o senador Exaussi volta a conectar-se conosco. Eu passo a palavra ao doutor Hugo Lamin, para que, pós exposições dos demais outros companheiros, possa fazer algumas considerações. E uma das perguntas que chegou agora, doutor Hugo, foi mencionando que a proposta legislativa sugere um prazo de transição de 8 anos e fala também sobre insegurança que pode ser causada no momento em que há uma mudança entre aquilo que foi proposto através de normativa, de resolução normativa, ao que, a posteriori, ficou decidido pela ANEEL. O que Vossa Senhoria poderia falar a esse respeito, questões de segurança para investidores, para aqueles que estavam, que estariam ou que estarão determinados a fazer, ou que, porventura, poderiam deixar de fazê-lo em razão dessas mudanças que ocasionam e geram dúvidas. Doutor Hugo Lamin. Obrigado, senador. Vou fazer alguns comentários gerais, até para abarcar um pouquinho do que o senador Exaussi também comentou antes, e vou fazer alusão a falas de colegas aqui que me antecederam, né? Mas primeiro eu vou tratar dessa última pergunta, que é a questão da importância do projeto de lei, né? Acho que assim, o grande ponto positivo do estabelecimento desse tipo de marco é justamente esse, senador, de trazer previsibilidade, segurança jurídica para aqueles consumidores que querem investir nesse tipo de modalidade, da geração própria. E uma vez que a lei for publicada, lei publicada é lei seguida. A agência ANEEL vai regulamentar
e vai fazer o que lhe é de competência, seguindo todo o ditame que foi colocado na lei, né? Isso não tem discussão. A agência vai seguir o que for publicado, né? A nossa resolução, como eu comentei, e daí já passa um pouquinho para abordar o que o doutor Isalci comentou, ela surgiu lá em 2012, com base nesses benefícios, né? Que são benefícios para o setor elétrico, benefícios ambientais. Então, a iniciativa da ANEEL, como pioneira, né, ela chamou para si, naquele momento, diante de suas competências legais, a regulamentação do tema. Mas, como eu disse, foi um planejamento que a agência fez para esse tipo de modelo do sistema de compensação, para ser um modelo inicial. A previsão da agência era que, em 2019, essa regulamentação, a 482, fosse revista. Não foi, justamente pelo debate do PL, mas, como eu disse, lei publicada depois, a agência vai seguir. O Roberto Barbieri, ele mencionou um ponto importante, um tema importante, que é a questão da modicidade tarifária. Ele até tinha comentado que eu não tinha usado esse termo, mas essa é, sim, uma preocupação, né? Esse modelo, que é o modelo da resolução da ANEEL, que é o modelo que está sendo escrito agora no projeto de lei, é um modelo que traz muito benefício para quem instala a geração distribuída e para quem faz uso dessa energia, né? Mas, como eu comentei, esse incentivo, esse benefício para quem instala, tem um ponto negativo, tem um efeito colateral, que é justamente o impacto na tarifa de outros consumidores. O Barbieri, eu achei interessante quando ele falou desse benefício, que o benefício ele deve existir, eu até anotei a frase que ele falou aqui, deve existir por um período, por um tempo, mas só por um tempo, né? E é justamente isso que o projeto de lei se propõe a fazer. Existe, então, prazo de transição de 8 anos, como o senhor mencionou, senador, para as novas instalações, né, para consumidores que passem a instalar a micro e mini geração depois do projeto de lei publicado, depois da lei publicada, e para aqueles que já têm, o projeto prevê a manutenção das regras até 2045. Então, novamente, a importância da previsibilidade e segurança. Então, o ponto de atenção que eu coloco para o PL, né? Eu tinha falado de uma questão de forma, primeiro que o PL está muito grande e ele poderia ser mais resumido, deixar itens para a ANEEL regulamentar. Eu falo isso porque a tecnologia muda muito, o comportamento dos consumidores, esse comportamento muda, outras regras, outras leis do setor vão ser publicadas nesse período. Então, um detalhe muito grande no projeto de lei pode engessar depois todo esse avanço tecnológico, de comportamento e de outras políticas públicas. Então, uma contribuição de forma para o PL é que ele seja mais resumido, foque nas questões essenciais desse benefício, desse tempo, né? Qual é esse tempo e até onde ele vai, e quem tem direito a esse benefício. Acho que esse é o ponto principal. Senador, só para reforçar, a própria medida que a ANEEL tomou em 2012 foi para retirar barreiras para esse tipo de geração, né? Então a agência é a favor disso, mas como ponto de atenção eu destaco novamente aqui o impacto que isso traz para outros consumidores, e acho que esse é o grande ponto que o Legislativo deve analisar também. Obrigado. Obrigado, doutor Hugo, pelos esclarecimentos, pela colaboração. É importante, porque, afinal de contas, todos os textos legislativos em quaisquer níveis da nossa federação se dão através do intuito, e ninguém pode desconhecer que o primeiro e mais profundo é exatamente que ele possa gerar, na dinâmica que o direito sugere, o dia a dia, algo que, de fato, traga-nos a segurança devida. Eu passo a palavra para o doutor Guilherme Susteiras. Não sei se a ANEEL, se o próprio Ministério de Minas e Energia propôs, porque foi falado, a mim me parece, não estiver enganado, pelos doutor Hugo Lamy, a respeito de uma supervalorização que fora dada, né, ou que está sendo dada e que é um ponto de discordância. Eu não sei se houve um levantamento técnico para se contrapor e apresentar numa previsão legislativa para que não seja esse, portanto, o maior
é o maior ponto de discordância e de divergência. Eu passo a palavra para o doutor Guilherme Susteiras, e quem desejar também falar a esse respeito, no caso do doutor Hugo ou doutor Rodrigo, logo em seguida poderia se pronunciar. Doutor Guilherme Susteiras, por gentileza. Obrigado, senador Veneziano. Obrigado, senador Exalci, pelas perguntas. Acho que endereçando elas por ordem, né? A primeira pergunta, qual é o problema a ser sanado em relação ao marco atual? Acho que o principal problema, eu não sei se usaria a palavra problema, mas o principal ponto é a ausência de um marco legal atual. Hoje o marco ele é regulatório. E um dos debates que a gente sempre teve no âmbito da agência, inclusive os diretores, relatores, repetidamente dizem que, por se tratar de uma política pública, era fundamental que o Congresso Nacional passasse uma lei que regulamentasse esse assunto, onde de fato é a legitimidade. A Agência Nacional de Energia Elétrica ela não tem papel de formulador de política pública, mas sim de executor de política pública. Então, o Congresso Nacional, passando uma lei como essa, de fato sana o principal ponto, que era a ausência desse marco legal. E aí, só para trazer algumas atualizações, senador Veneziano, se me permite, o último texto do projeto de lei que foi acordado entre Ministério de Minas e Energia, Agência Nacional de Energia Elétrica, Associação de Energia Solar, Associação das Distribuidoras de Energia, que foi uma reunião acontecida no dia 11 de agosto passado. Então, o prazo de transição ele agora é de 6 anos, não mais de 8, com a segurança jurídica para quem já investiu até 2045. E isso endereça 2 pontos importantes, que é proteger o passado, né? Garantir a segurança jurídica de quem investiu, promover previsibilidade jurídica para quem vai investir numa transição de 6 anos. E aí, endereçando a sua última questão, senador Veneziano, justamente o Conselho Nacional de Política Energética determinará, conforme o texto da lei, a forma de cálculo de custos e benefícios da geração distribuída, de tal forma que se garanta o máximo benefício para a sociedade brasileira a partir do 6º ano de transição. E aí, já fazendo um gancho com a segunda pergunta do senador Exalci, os benefícios estão listados nesse texto da lei, eles envolvem geração, então a redução do uso das termoelétricas, a redução da necessidade de novos leilões de usinas de geração, os benefícios de transmissão, a postergação de investimento de transmissão, a redução da necessidade de construção de longas linhas de transmissão, muitas vezes passando por áreas indígenas, para trazer a geração longínqua do Brasil. Aliás, é interessante, né? A geração solar ela tem o seu pico de geração por volta das 2 horas da tarde, e que é exatamente o pico de consumo de energia do Brasil. Hoje é às 2 horas da tarde. Portanto, existe uma complementariedade fantástica entre a geração solar e o consumo de energia do perfil brasileiro hoje. Postergação de investimento em distribuição, redução das perdas e os benefícios ambientais que têm a ver com a redução dos gases de efeito estufa. De fato, o Brasil, historicamente, teve uma matriz elétrica majoritariamente renovável. A participação das fontes renováveis, especialmente das hidrelétricas, tem caído, e a gente viu uma sinalização importante, seja na lei da capitalização da Eletrobras, com a obrigação da União em contratar mais usinas termoelétricas de gás natural. Nós vimos também a fala do Ministério de Minas e Energia sobre um programa de carvão mineral, ou seja, existem iniciativas que vão aumentar as emissões do setor elétrico, e que a geração distribuída pode ajudar a mitigar um pouco esses fatores que podem levar ao aumento das emissões, na contramão do que o mundo diz, rumo à emissão zero. E aí, o último ponto, a geração desenvolvida no desenvolvimento regional, ela é fantástica, porque, como eu disse na minha fala, a geração de emprego e renda, ela acontece ali onde o consumidor consome energia, onde ele vai produzir a sua própria energia. Então, é a forma de tirar os engenheiros do banco do motorista de aplicativo, é colocar o engenheiro de volta a ser engenheiro, é gerar emprego, cujo salário médio é até maior do que a média nacional, é trazer renda, a renda extra que o consumidor tem economizando a sua conta de energia,
vira a contratação de serviços, a compra de produtos no mercado, no açougue local. Então, a geração distribuída, para além dos benefícios elétricos e energéticos do setor elétrico e ambientais nas emissões, traz justamente esse papel de desenvolvimento regional. A conta da AB Solar é que cada R$1 investido em energia solar fotovoltaica se traduz em R$3 em benefícios locais na geração de emprego e renda. Perfeito. Isso é um dado de muita importância, de suma importância, as menções que Vossa Senhoria faz. Eu gostaria muito de continuar, mas temos que encerrar, e antes de fazê-lo formalmente, nós queríamos ouvir o Dr. Roberto Barbieri, que também colaborou com as suas impressões a respeito desse tema. Não sei se o senador Isalci, repito, já ficou devidamente contemplado com as colocações direcionadas às suas perguntas pelo Dr. Rodrigo, pelo Dr. Hugo e agora, nesses últimos instantes, pelo Dr. Guilherme. O senador Isalci faz alguma menção? Senador Isalci, Vossa Excelência se sentiu contemplado com as respostas? Sim. Contempladíssimo. Eu estou satisfeito e espero que a gente possa, com essa audiência, sensibilizar, principalmente o governo federal, o parlamento, de que é necessário incentivar essa política de energia, contemplando o desenvolvimento regional. Parabenizar mais uma vez o presidente Collor, que tem feito debates assim, de temas muito importantes para o país, pela sua experiência, pela sua capacidade. Ele sabe o que precisa incentivar aqui no Brasil. E esse tema, presidente, é muito importante. Então, parabenizo todos os expositores e agradeço a todos. Obrigado, presidente. Obrigado a Vossa Excelência por ter se permitido acompanhar até às 19h47 este momento, inclusive privilegiando aos convidados. Doutor Roberto Barbieri, as suas colocações finais, amigo. Senador, muito obrigado. Eu tentarei ser breve. Eu tenho algumas considerações das várias perguntas que foram formuladas no começo. Eu quero dizer que a questão da agenda verde realmente tem pressa. É por isso que na minha exposição eu falei da questão da cadeia de fornecedores, né? O Brasil produz o silício que vai para a China e depois volta na forma de células ou de módulos. Quer dizer, isso não é a forma mais ecológica da gente produzir o módulo. A gente poderia estar fazendo todo esse módulo no Brasil. O Brasil tem potencial, tem tecnologia para isso. E aí o que a gente não tem é justamente o que o senador Isalci estava falando. Nós não temos uma regra clara de isonomia, nós não temos impostos beneficiando a produção local, os impostos estão beneficiando justamente a importação, né? Por isso que eu fiz o apelo que eu fiz, que nós precisamos do apoio do Senado para a gente melhorar a regra do PADIS, o programa que deveria dar incentivo para a produção de produtos com tecnologia de semicondutores no país, programa esse que não conseguiu beneficiar por ausência de correção de alguns detalhes do anexo, detalhes esses que foram vetados pela Receita Federal, sob a alegação de que nós estaríamos perdendo a arrecadação, mas a arrecadação que não estamos tendo, porque nós estamos importando tudo sem receber um centavo de imposto no que a gente importa, tá? E estamos deixando de agregar R$1 ao que o Guilherme falou. O Guilherme falou que hoje, com a instalação dos sistemas fotovoltaicos, cada R$1 investido você gera 3 por causa da movimentação da economia que isso gera. Nós geraríamos 4 se nós tivéssemos a indústria aqui instalada, produzindo aí no Nordeste, né, os colegas que estão no Nordeste, porque é a região de maior insolação, é a região que tem maior potencial para gerar energia elétrica a partir de fotovoltaico, tá? Vamos lembrar, é importante como técnico ressaltar que a geração distribuída não é só fotovoltaico é a que tem maior apelo nas residências, tá? Por isso que ela está sendo discutida, por exemplo, em instalação de baixa renda, e na instalação de baixa renda, quer dizer, hoje a tarifa social de baixa renda, ela é financiada pelos demais consumidores, então a proposta aí do PL é justamente colocar o fotovoltaico com recurso de eficiência energética nas casas que têm tarifa social, porque aí esse consumidor de tarifa social deixa de pagar a tarifa, e ele deixando de pagar,
quem na realidade está pagando são os outros consumidores, então efetivamente isso vai reduzir a tarifa dos outros consumidores, que eu vi que era uma outra pergunta que foi feita, quer dizer, como isso, né, como a instalação da GD vai melhorar a situação da tarifa para os demais. Justamente ela melhora porque você está dando um subsídio, mas que vai cancelar um outro subsídio, tá? Um outro subsídio que é mais significativo, tá? Então, é dessa forma. Nós temos a questão do ODS 7, a geração distribuída. O Brasil, né, como bem se falou o Rodrigo, a nossa geração de energia elétrica já é mais de 80% renovável. Então, quando nós, brasileiros, utilizamos energia elétrica para fazer qualquer coisa, nós estamos utilizando uma energia renovável, né? Podemos utilizar essa energia sem remorso de estarmos colaborando para a carbonização do planeta, né? E o incentivo à geração distribuída nas mais diferentes fontes vai nesse sentido, né? Como também mostrou o Ministério, a tendência brasileira é da gente cada vez mais agregar fontes renováveis, então a gente pode consumir eletricidade sem remorso, tá? Desde que a gente tenha um planejamento e que a gente tenha a indústria provendo as diversas soluções, porque uma das dificuldades que nós teremos no futuro, que já está aparecendo este ano com a crise hidroenergética, é que nós precisamos, de alguma forma, armazenar essa energia. No histórico do setor elétrico, nós sempre armazenamos essa energia através dos reservatórios de água das hidrelétricas, tá? Com as demais fontes, eólica, solar, a gente vai precisar, talvez, de baterias, de alguns outros sistemas de armazenamento de energia, e, para isso, a gente tem que desenvolver essa tecnologia, tem que ter um mercado, e isso é importante também que a gente incentive junto com o desenvolvimento das fontes renováveis, tá? Por fim, de uma outra pergunta que foi feita, falando da questão de BNDES, o BNDES ele tem várias linhas de financiamento. No caso do Nordeste, o BNB também tem linhas de financiamento para instalação, seja em pequenas, microempresas e até empresas individuais. No caso do BNDES, tem o cartão BNDES, que pode financiar esse tipo de instalação. A única ressalva que eu faço, infelizmente, o BNDES mudou a regra e desde agosto de 2019, faz 2 anos, ele está financiando produto importado, que é muito ruim para a indústria aqui instalada. Mas, do ponto de vista do consumidor, ele tem também essa alternativa. Muito obrigado, senador, a todos os presentes, a todos que nos assistiram. Eu agradeço a oportunidade e fico à disposição para qualquer outro esclarecimento. Doutor Roberto, nós aqui agradecemos, em nome da presidência, presidente Fernando Collor, a Vossa Senhoria, essas informações, essas observações, elas são mais do que pertinentes, necessárias para que nós conduzamos o debate legislativo. Quando o senador Isalci, que é profundo conhecedor da matéria tributária, fala e faz a sua arguição, nem como arguição, mas o comentário sobre as preocupações atinentes a essas questões, a Vossa Senhoria traz e confirma, e mais do que confirma, ilustra com outros fatos. Como eu disse há poucos instantes, esse é um tema que nos levaria há muito mais tempo para nós nos concentrarmos sobre o mesmo, discorrermos sobre essa matéria. Mas, enfim, estamos chegando quase a 20 horas, de já muito agradecido o meu interesse, o nosso interesse, quando assinamos e apresentamos, protocolizamos como integrante da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, foi exatamente debater uma matéria que diz respeito à realidade atual nossa, mundial. Nós estamos prestes a ter um novo debate a esse respeito, levando-se em conta os dados extremamente alarmantes do IPCC. Não podemos perder também a nossa vista, deixarmos de enxergar constatações que são feitas, que são reiteradas, mas que terminam passando ao largo, passa à margem quando nós não nos dedicamos a usufruir aquilo que, de forma tão abundante, o Brasil dispõe e detém. É algo extremamente controverso e contraditório ficarmos, quando levamos em consideração as relações comparativas entre outros países, entre outras nações que não dispõem desse acervo, que é um acervo extraordinariamente
favorável ao Brasil e assim não o fazemos. Mas eu espero ter, em nome desta comissão, colaborado. Já fiz a leitura de remessa ao conhecimento de Sua Excelência Presidente Arthur Lira, daquilo que foi debatido. Todo esse material está amplamente e estará sendo divulgado para que a Câmara possa enfrentar sem preconceitos e as dúvidas que possam existir possam ser dirimidas pelo marco legal, como bem salientou Dr. Hugo, como bem reiterou o representante do Ministério de Minas e Energia, Dr. Rodrigo, e assim também os demais expositores, saiamos da regulação para que tenhamos a legalidade expressa por um conjunto de dispositivos, para que tenhamos também essa segurança tão desejada e, enfim, possamos desenvolver uma área que ainda está incipiente, em que pese ter avançado consideravelmente entre os anos de 2019 e 2020, ainda temos muito a poder explorar. Então, eu quero agradecer, em nome do presidente Collor, em nome de todas as senadoras que tiveram a oportunidade em participar, a senadora Zenaide no início das deliberações, a senadora Nilda Gondim, o senador Isalci, o senador Jacques Wagner, que chegou a posteriori, enfim, todos os integrantes, senadoras e senadores, nós queremos agradecer, registrando, antes de dar o ponto final a esta sessão tão produtiva, o agradecimento ao Dr. Rodrigo Daniel, uma alegria conhecê-lo mesmo à distância. O importante é que as falas, elas demonstram a competência e a qualidade de cada um que pôde trazer na condição de representantes do Ministério de Minas e Energia, o doutor Rodrigo, na condição de representante da ANEEL, o doutor Hugo Lamin, jovem, na condição de representante da Absolar, doutor Guilherme Susteiras, que traz um conhecimento de causa impressionante, ao nosso querido e já muito conhecido de debates outros, doutor Roberto Barbieri, e o meu querido senador Isalci, que ainda encontra-se conosco. O nosso agradecimento. Na próxima segunda-feira, dia 23 de agosto, às 18 horas, nós estaremos dando prosseguimento ao ciclo de audiências públicas. Desta feita, é a 8ª, correto? Esta foi a 7ª. Debateremos o tema hidrovias e desenvolvimento regional, o desafio da integração multimodal de transportes no Brasil, decorrente do requerimento número 8 de Sua Excelência, o senador Isalci Lucas, que foi aprovado pelo colegiado. E os representantes serão o representante do Ministério do Desenvolvimento Regional, do Ministério da Infraestrutura, do Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transporte, DENIT, e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC. Pois bem, um grande abraço a todos e todas que nos acompanharam durante essas 2 últimas horas de exposições a respeito desse tema que é palpitante. Agradeço também aos meus companheiros, sempre faço questão de mencioná-los, a atenção, a competência, a diligência, a prestatividade em nos permitir falar a milhões de brasileiros pela TV Senado e falar a outros tantos milhões de brasileiros que tiveram a oportunidade, por outras plataformas, de colaborarem através de perguntas, de considerações, para que esse requerimento de audiência pública pudesse ter o seu resultado final, que foi exatamente conhecermos mais sobre a matéria e vê-lo o quão importante é que a Câmara e o Parlamento Nacional possa debruçar-se, em definitivo, para, quem sabe, tomar a sua aprovação. Um grande abraço a todos, boa noite e até a próxima segunda-feira, dia 23 de agosto.